sua atenção. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o presbítero Wilson. Ele é o portador da mensagem da Palavra de Deus desta tarde, deste sábado abençoado, 26 de dezembro do ano de 2015. Estamos chegando na reta final de mais um ano. Mas o mais importante não é a reta final do ano. O mais importante é você se preparar para a volta de Jesus, porque nós não sabemos que ano que ele vai voltar. De repente ele até possa voltar para mim e para você antes de terminar o ano. E se ele voltar, como você vai estar? Você está preparado? Será que deu tempo de você fazer tudo para você ir para a glória? Às vezes nós nos preocupamos muito, mas muito com o trabalho, nos preocupamos muito exatamente para ganhar dinheiro, se preocupamos muito em estar em roda de amigos, se preocupamos muito em estar em algum lugar, mas não tão importante que seria no lugar para agradar a Jesus. Então eu convido a você, nessa tarde maravilhosa, 26 de dezembro, um dia após a festa maior do mundo, que foi a comemoração do Rei, do Eterno e Eterno Jesus, eu convido você para mais um programa, para você ouvir mais uma vez a Palavra de Deus. Independente de que credo você é, independente de qual religião que você pratica, independente da sua raça, independente do seu poder aquisitivo, quero falar para você que o Deus que eu sirvo e o Deus que você gosta é o mesmo. Ele é o único para mim e para você, independente da cor, da raça, do dinheiro, de qualquer coisa. Deus é um só. E ele deu o seu único filho, o único, não existe outro. Se alguém te passar outro Deus, cuidado, preste bem atenção, porque Deus, a palavra dele fala que só tem um, o único e eterno Jesus, esse é seu filho. E ontem foi a data comemorativa. Porque não adianta para comemorar um Natal de festa, de churrasco, de bebedeira, de presente, de muita coisa, se no seu coração você não colocou Jesus, ou você não tem Jesus. Nada disso adiantou sim a você fazer as coisas dos olhos, adiantou a você fazer a coisa do homem, mas se você não tiver Jesus no seu coração, eternamente fica difícil, ok? Então primeiro o reino dos céus, depois todas as coisas serão muito mais agradáveis. A partir de agora vamos entrar no nosso momento de oração especial, ok? Hoje é um momento especial com a palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem reservado para mim e para você. Não saia daí, mesmo que você esteja na praça, mesmo que você esteja no ponto de ônibus. Às vezes você está no ponto de ônibus não para pegar o ônibus, mas às vezes você está no ponto de ônibus para ouvir o que Deus tem para falar para você, porque é assim que Deus faz. Às vezes Deus coloca nós cravado em algum lugar que algo chama atenção. Se de repente bateu um carro, você para e fica ali. Você não tem nada a ver, mas você fica ali atento com aquilo que está acontecendo. De repente alguém está batendo um papo, você está atento naquele bate-papo. Então eu convido a você para estar nesse momento tão especial que é a palavra de Deus, dentro do programa Falando de Jesus. 6:2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir,
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Caro amigo ouvinte, é com muita alegria que venho hoje aqui nesse programa maravilhoso, Falando de Jesus. É com muita alegria que eu venho trazer da parte de Deus para você e desejar a você e a sua família um excelente final de tarde e uma maravilhosa noite. Que Deus possa falar ao seu coração, trazer a você a alegria que você tanto procura, animá-lo, fortalecê-lo e a cada dia poder promover em você a esperança de um dia melhor, a esperança da salvação. Queria convidar você nesse momento para nós falarmos a respeito desse Senhor, desse ser, desse homem tão maravilhoso, a qual o mundo reverencia, muitos de maneiras bem diversas, mas todos nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E venho com muita alegria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Filipenses, no capítulo número 2, e o versículo de número 2 adiante. Se você tem uma Bíblia, pegue ela agora, abra comigo nesse livro de Filipenses, vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Qual é a vontade de Deus, qual é a expectativa de Deus para conosco nesses dias atuais. Essa palavra escrita em Filipenses pelo apóstolo Paulo, a verdade revela assim: completai o gozo, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, para que um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para a sua própria coisa, mas cada um para as coisas que são dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido ouvinte, é sempre um prazer poder falar a vocês e falar de Jesus. É uma dádiva poder falar do meu mestre, do meu Senhor. É um privilégio muito grande para mim poder compartilhar com você o quanto eu sou feliz em poder conhecer Jesus, em poder andar com Jesus. Penso eu que muitos de vocês que estão agora nos ouvir já teve essa experiência. Algumas pessoas já compartilharam o gozo, a satisfação e a alegria. E eu não sei quais foram os motivos que ele fez afastar-se do Evangelho, deixar a caminhada, abandonar o caminho do Senhor. Mas essa noite, essa tarde, essa noite, início de noite, é uma noite oportuna para você. É uma noite que o Senhor te convida a viver, a sentir as coisas que Jesus sentiu. No livro de Filipenses, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Filipenses. Eu quero falar com você sobre a cidade de Filipenses. A cidade de Filipenses é uma cidade privilegiada da Macedônia. Pensa-se os estudiosos que era uma cidade rica, influência verbal, financeira. Era uma cidade com grande poder comercial.
Acredite-se que a igreja de Filipenses também era uma igreja de posse, uma igreja rica, porque por várias ocasiões a igreja de Filipenses realizou ofertas em favor de Paulo, em favor dos crentes de Jerusalém e de outras províncias onde Paulo anunciava o evangelho. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós observamos Paulo preocupado com os irmãos ali da cidade de Filipenses e convidando os irmãos a refletirem, a entenderem sobre algumas questões de relacionamento pessoal. Quantas vezes nós deixamos o relacionamento com as pessoas passar de largo? Temos tido atenção para tanta coisa e estamos esquecendo de dar atenção ao próximo. E o maior mandamento que o Mestre nos ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E nesses dias em que nós temos assistido tão largamente a falta desse amor, eu venho hoje, em nome do Espírito Santo de Deus, fazer um apelo a você, para que você viva, tenha em seu coração, para que permita que o Espírito Santo produza em seu coração o mesmo sentimento que estava no coração de Cristo Jesus. E qual sentimento é esse, pregador? De que sentimento Paulo convida os irmãos a voltar a praticar ou melhorar a prática dele? Se nós observarmos, o texto diz de Jesus que mesmo sendo glorioso, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo mestre na glória com o Pai, ele não se fez por orgulho ser igual ao Pai. Pelo contrário, ele deixou a sua natureza divina, o seu aspecto celestial, e veio aqui na terra se fazer homem e viver como nós vivemos. Ele nos ensina nesse texto que Jesus abandonou toda a sua primazia e se humilhou. Se humilhou, vivendo como o mais humilde dos homens e sofrendo a maior e mais dura penalidade daquela ocasião, que era morrer, uma morte crucificada. Esse texto nos convida, irmãos, a relembrarmos esse sacrifício, essa oferta de Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira, que deu o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso favor. E quando eu falo do mundo, eu falo de você. Embora as coisas que você tenha feito, as coisas que você tenha praticado, não lhe revele quem é Jesus, mas o nosso Deus o amou mesmo assim. Ele amou você e amou a mim de modo tão grande que o comentarista, que o autor do livro do Evangelho de João não conseguia mensurar. Quando o comentarista diz que tão grande é esse amor, é porque não havia forma expressiva de se dizer o tamanho, a largura, a imensidão deste amor de Deus por nós. Mesmo nos dias atuais, onde parece que o mundo vive sem amor, eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele ama você de muitíssimo. Se não fosse assim, Ele não teria deixado Paulo escrever o texto de Romanos, capítulo 10, dizendo que nada nos separará do amor de Deus. Não sei o que você tem feito nesse dia de hoje, eu não sei quais foram as coisas que você decidiu fazer, ou as coisas que você decidiu não ter feito também, mas eu quero dizer que o que você fez, ou o que você deixou de fazer, não influenciou no grande amor de Deus por você. Ele ainda te ama, mesmo em meio a todos os seus erros, todas as suas falhas. Ele amou e continua a te amar. E o autor do livro de Filipenses, que é Paulo, nos convida a amar o próximo, nos convida a considerar o nosso próximo como superior a nós. Olhando para o lado e vendo talvez aquele menos favorecido à beira de uma margem da rua ou deitado em um banco da praça,
Talvez você esteja agora a contemplar alguém do outro lado da rua, deitado em uma calçada. Sim, é esta pessoa que o Paulo nos diz que devemos considerá-la superiores a nós. Devemos amar e considerar essa pessoa como alguém muito mais importante do que nós. Queridos, nós temos visto a falta de humildade tamanha no meio das pessoas em geral, até mesmo no meio dos evangélicos, infelizmente. Nós estamos tomados de um orgulho de maneira exaustiva, sem nenhuma consideração. Em quantas vezes nós deixamos de estender a mão, coisas simples, e ajudar um velhinho a descer do ônibus, a atravessar uma rua, ou até mesmo subir o degrau de um meio-fio para chegar até a calçada plana. Quantas vezes nós às vezes até sorrimos quando alguém, pela correria do dia, toma uma queda e cai ao chão, e nem sequer temos a hombridade de ajudar esse irmão, essa pessoa, a se levantar da sua queda. Mas Paulo, ele faz aqui uma explanação sobre esse Jesus Cristo que se humilhou, que padeceu, que sofreu. Hoje nós observamos que em alguns templos nós observamos a grande massa cristã mundial preocupada no que se veste, no que se usa em eventos em suas igrejas, preocupados em uma boas vestes para chamar a atenção de alguém, para trazer para si a atenção, para promover talvez a sua presença, o seu nome em algum lugar, quando na verdade o único nome que merece a promoção, o único nome que merece a nossa reverência, o único nome que deve estar no lugar de honra e destaque é o nome de Jesus. A Ele sim, a honra, a glória e a autoridade que lhe é devida. E quantos púlpitos nós estamos apresentando nossos lindos paletós prateados, dourados, eu olho para Jesus e observo o texto bíblico de Isaías 53 que diz o seguinte acerca desse Jesus: que com toda a glória e majestade que ele tinha no céu, ele veio aqui. E a palavra nos revela em Isaías 53 que quando ele esteve aqui, Isaías diz que ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. E ainda mais, não havia nada em Jesus Cristo, pela sua aparência física, que nós pudéssemos desejar. Se Jesus hoje estivesse andando da mesma forma que andou no passado, em nossos dias, ele não teria muitos amigos no Facebook. Talvez ele não estaria participando do seu grupo do WhatsApp, porque ele não tinha beleza, não tinha formosura, e o profeta diz que não havia nada nele que nos chamasse a atenção, que nos agradasse naquela ocasião. Não havia nada em Jesus que pudesse, aos nossos olhos, trazer alegria, trazer desejo de estar com Ele. Mas ao mesmo tempo que eu reflito sobre Isaías 53, esse Jesus que não tinha beleza ou formosura, eu viajo mais um pouco adiante, vou chegando no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 4, o versículo 18, onde esse mesmo Jesus, em uma reunião no templo, foi convidado ele a ler o texto do mesmo profeta Isaías. Só que agora ele não leu o capítulo 53 desse livro. É dado a ele o rolo do livro do profeta Isaías, ele lê o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu e me preparou para ser pregador das boas novas, e que me deu autoridade sobre as enfermidades, me deu autoridade sobre as cadeias dos oprimidos, e me deu poder para dar vista aos cegos e curar as enfermidades. E acabando ele de ler esse texto, ele enrolou o livro novamente e deu àquele que estava de frente daquela celebração.
E no versículo 20 do mesmo capítulo 4 de Lucas, nós observamos que Jesus conseguiu a atenção que às vezes nós não conseguimos com nossos ternos prateados ou dourados, com a nossa boa dicção de português, com nossos diplomas de teologia, de seminários que fazemos. Mas ele conseguiu, porque o versículo 20 diz que todos que estavam na sinagoga estavam com os olhos fitos em Jesus. Quando ele se assentou de volta no seu assento, as pessoas todas olhavam e maravilhavam-se deste homem. Até aquele momento, anônimo. Quem era ele? E alguns diziam, mas porventura esse aí não é o carpinteiro, filho de José? Eu quero falar com você, meu amigo, que às vezes, mesmo com paletó de prata ou de ouro, como nós usamos hoje, Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença desse Jesus Cristo que veio humilhado, sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura, mas ele havia nele o poder e a autoridade do Espírito Santo que ungiu esse Jesus, que investiu nele a honra, a glória e o poder para libertar cadeias. Cadeias como as que eu vivia, cadeias como a que você pode estar vivendo neste exato momento. Talvez, quem sabe, alguém tenha acesso, mesmo em trás de grades e prisões, à nossa voz nesse momento. E talvez você agora clama por uma libertação. Mas eu quero te falar algo especial nessa noite. Que a libertação que você clama talvez seja essa dessas grades que lhe envolvem o seu corpo físico. Mas a libertação que Jesus Cristo veio trazer para você é a libertação da sua alma. Ele quer trazer de volta você para um tempo de alegria, para um tempo de esperança. Talvez eu falo para alguém que experimentou um tempo difícil neste ano de 2015. Uma vez ou outra encontro alguém que questiona, que reclama pelo ano que estamos agora a terminá-lo. E talvez você seja um que esteja frustrado, porque os seus planos em 2015 não foram bem sucedidos. Mas eu quero falar com você uma coisa. O plano de Deus em sua vida precisa ser bem sucedido. Deus deseja salvar a sua alma, libertá-lo de suas prisões, de seus medos, de suas ansiedades. Quer fazer você de volta ao sorriso, à alegria. Quer te dar a paz que o mundo não pode dar. Quero também, nessa oportunidade, lembrar de nossos problemas emocionais, em busca de status, em busca de fama, em busca de tantos atributos pessoais. Nós observamos pessoas hoje envoltas de grandes problemas financeiros, dívidas, para poder possuir um belo automóvel, uma bela casa. E quando eu volto a falar desse Jesus, que faz um contraste muito grande com os dias atuais, enquanto eu e você estamos procurando possuir uma Land Rover, uma Cherokee, ou uma BMW, Jesus Cristo, quando eu falo dele, quando eu vou olhar para o que ele viveu, para o que ele sentiu, eu me recordo que ele dizendo no Lucas capítulo 10, no capítulo 9, ele fala a uma pessoa que tenta, que pede a oportunidade de andar com ele. Ele fala o seguinte: os chacais têm covis, as aves do céu possuem ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde apoiar a sua cabeça. Uma correria muito grande estamos vivendo nos últimos dias em busca de bens materiais. Bens materiais que nos colocam em posição de destaque, de status, diante dos homens. Mas e diante de Deus? Como Deus olha para nós quando nós estamos em nossos carros com ar-condicionado, computador de bordo? Como Deus tem olhado para nós quando nós estamos dirigindo no trânsito? Como não temos nos comportado quando estamos em nossos carrões?
Fato, irmãos, é que às vezes nós lamentamos em sair de algumas igrejas e contemplar pessoas com seus carros bonitos, bem equipados, automatizados, e ao mesmo tempo em que esses veículos estão deixando à frente das nossas igrejas os estacionamentos, nós olhamos para o lado e observamos pessoas idosas, crianças, outros até pessoas com deficiências físicas sendo deixados para trás. Quantas ocasiões estive a ver pessoas indo embora na chuva, enquanto outros estavam saindo em seus belos automóveis. E penso eu que deve ser muito mais barato curar uma gripe ou uma pneumonia do que fazer a limpeza no interior de um automóvel. E volto a repetir o que disse Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Considerai os seus irmãos superiores a você. Considerai os próximos superiores a você. Mas nós não estamos sendo assim. Estamos sempre considerando nós mesmos os melhores. Nos consideramos os bons. Eu me recordo de um texto de um livro de Armando Sidaco, que foi muito importante na minha mocidade quando eu li esse livro. Eu estava na euforia de ser um grande pregador do Evangelho, cheio da eloquência, cheio do desejo de ser útil a Deus em sua obra. E não havia nenhum erro nisso. Contudo, o texto que Armando Sidaco falava no livro a respeito dele mesmo foi impactante para mim. O autor do livro dizia que depois de ter feito seminário em Pindamonhangaba, 4 anos internado estudando a palavra de Deus, ele estava preparado. Como um atleta se prepara para uma corrida, para um triatlo, ou alguém que sobe a um ringue para uma disputa de luta livre, estava preparado naquela ocasião o pregador Armando Sidaco para a sua primeira mensagem após a conclusão do seminário. E o texto, quando ele diz a respeito dele, fala que ele estava empolgado, ansioso por poder ministrar a mensagem de Deus naquele dia. E demorou-se por muito, o culto se estendeu por muitas horas e foi chegando a tarde daquele dia e a mensagem não era lhe dada a oportunidade. E quando lhe deram a oportunidade, ele fez um esforço enorme para envolver a igreja no Espírito de Deus, para que aquele mover do Espírito fosse possível na assembleia que estava reunida. Mas o Armando Sidaco, naquela ocasião, frustrou-se. E aquilo que ele esperava que acontecesse naquele culto, naquele evento, não aconteceu. Toda a expectativa que ele tinha foi frustrada. Mas ao fim do culto, o que impactou Armando Sidaco impactou também a mim. Porque ele disse que já não estava mais com o paletó arrumado sobre o seu corpo, já estava com o paletó dobrado sobre os seus ombros, pendurado pelo seu dedo. Mas ele desceu tão tristonho, tão frustrado daquele púlpito naquela noite. E ao passar pelo último degrau, chegando à base da igreja, uma senhora humilde se aproximou e disse a ele: meu filho, assim te diz o Senhor, se você tivesse subido neste púlpito como você desceu deste púlpito hoje, o Deus do Senhor dos Exércitos poderia ter operado como você desejava que ele operasse. E então, concluindo isso, se ele tivesse subido humilde naquela noite para aquele púlpito, cheio de Deus e menos vazio dele mesmo, o Deus poderia ter conseguido operar naquela noite como ele desejava ver a operação de Deus. Mas às vezes nós não permitimos que Deus opere. Nós não permitimos que Deus faça o mover dele em nossas vidas, porque nós achamos que já podemos fazê-lo sozinho. Talvez você hoje já não está mais servindo ao Senhor. Talvez você hoje já não tenha mais a mesma fé, a mesma alegria, porque você achava que poderia
está preparado para fazer sem a ajuda de Deus. Mas eu quero te convidar a uma palavra de Cristo nessa noite, dizendo a você o seguinte, no livro de João, capítulo 5, versículo 15, o Senhor diz assim: sem mim, nada podereis fazer. Você até pensa que pode fazer alguma coisa. Você tem alguma sabedoria que foi lhe dada por Deus. Você tem alguma competência que foi lhe dada por Deus. Mas só pode fazer alguma coisa se Deus permitir que você faça. Entenda isso. É tempo de reconciliação, é tempo de restauração da comunhão. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar a ser como criança. Criança dependente de Deus. Criança dependente da vontade plena de Deus. Eu digo que se Deus tem saudade de uma coisa, era o tempo em que o homem era apenas um boneco de barro. Sim. Deus tem saudade do tempo em que eu e você éramos um boneco de barro. Porque Ele podia pegar esse boneco de barro e colocar esse boneco aonde Ele bem entendesse, quisesse. E ali aquele boneco permaneceria, até o momento em que Ele mesmo tivesse que mudá-lo de lugar. Mas não. Deus soprou em você e em mim o fôlego de vida e nos fez alma vivente. E desde então, começamos a falar, a pensar e a andar sozinhos. Mas temos que entender uma coisa: tudo é dádiva de Deus. O carro que você possui, o belo terno que você tem, não há nenhum mal em ter isso, não há nenhum mal em ser bem sucedido e andar bem vestido. Pelo contrário, Deus deseja que você ande bem vestido, ande bonito, porque na sua vida se glorifica o nome do Senhor. Quando você permite que Deus seja glorificado em sua vida. Mas se porventura também eu falo a alguém que não tem esses privilégios, de belas roupas, de belos carros, de condições financeiras razoáveis, não se preocupe com isso. Porque o Filho do Homem, que não tinha lugar para reclinar a cabeça, hoje está sentado no trono de glória, exaltado, ressurreto, poderoso. E a palavra de Deus diz que este que veio humilhado e morrendo em cruz, hoje ele é exaltado em glória. A este que ouviu escárnios de muitos homens, hoje ele assiste o coral celestial cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Esse Jesus que padeceu, que sofreu, que não tinha aparência, nem beleza, nem formosura, hoje Ele tem. Hoje Ele é o desejado das nações. Ele é o amado da minha alma. Ele é quem eu procuro. Ele é quem eu preciso. Entenda, precise de Jesus também. Deseje Jesus também. Você pode desejar sim bens materiais, mas acima de tudo eu quero te convidar a desejar Jesus, a amar Jesus, a querer Jesus. Venha a Cristo hoje, venha a Cristo logo. Essa noite é oportuna de reconciliação, de salvação para você. Porque esse Jesus que foi humilhado, talvez você hoje passou um dia debaixo de humilhação, mas Ele diz: alegre-se, regozije-se você, se disserem mal a respeito de você, que se disserem mentira a respeito de você, alegre-se nisso, porque fizeram o mesmo com Jesus. Esse Jesus que foi escarnecido, que foi humilhado, recebeu autoridade no seu nome. E o mesmo texto que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, fala que Deus elevou o nome de Jesus acima de todos os nomes que estão debaixo dos céus e na terra, e também debaixo da terra. Não há outro nome que seja comparado, que seja nivelado ao nome de Jesus. O nome dele está acima de todo o nome. E mais,
A Bíblia fala que ele foi glorificado, ele foi exaltado. E em breve, muito em breve, todos os joelhos vão se dobrar diante desse Jesus. Toda língua confessará que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, amigo, eu quero chamar a sua atenção. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas alguns joelhos se dobrarão para alegria, para gozo eterno, para satisfação plena de poder confessar Jesus Cristo como Rei, como Senhor. Mas alguns joelhos se dobrarão para desprezo eterno. Mas hoje, você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, para que possa você dobrar seus joelhos e confessar Jesus Cristo para a sua salvação, para a sua redenção, para a sua plena alegria e eterna alegria no céu de gozo, no céu de luz, no céu de prazer. A vontade de Deus é esta para a sua vida, para a minha vida. Porque em uma oração Jesus Cristo falava ao Pai dizendo que a vontade de Deus é esta, que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos no último dia. O desejo de Jesus Cristo é salvar a sua alma. Não perca essa oportunidade. Eu não sei o que te fez desistir da caminhada. Talvez você já não tenha mais fé para crer devido às tamanhas aflições e circunstâncias que você sofreu. Mas hoje eu te convido, dê a você mesmo a oportunidade de recomeçar com Jesus. Recomece esse ano que vem com Jesus. Recomece o dia de hoje com Jesus. Recomece o dia de amanhã com Jesus. Esse é tempo oportuno. Se você olhar agora à sua volta, certamente você vai encontrar uma igreja bem próxima da sua casa. Não perca a oportunidade. Vá à presença de Jesus imediatamente e seja feliz. Tenha o gozo que o mundo não pode te dar. Tenha a alegria que o mundo não possa te dar. Algumas festividades, alguns eventos natalinos que as famílias participaram terminaram em tragédias. Talvez a festa de Natal que você esperava ter, você não pôde ter este ano. Talvez a comunhão com a família que você queria ter, você não pôde ter este ano. Mas a comunhão com Jesus Cristo você pode ter. Só depende de você. Este Jesus Cristo está de braços abertos, esperando por você. Desejando encontrar com você, desejando passar com você toda a eternidade. E não há tempo mais próprio do que esse. Eu me lembro do texto bíblico que fala da passagem da cruz, da crucificação de Jesus, onde um ladrão não hesitou pela oportunidade. Um deles disse, se porventura você é o Cristo, como dizem, salva-te a ti e a nós também. Blasfemando, colocando Jesus Cristo à prova. Mas um outro não. Reconheceu o pecado dele e disse, Senhor, eu sei que eu sou falho, pecador, e por isso estou aqui cumprindo com o meu compromisso de paga das minhas penalidades. Mas este moço que está em nosso meio não cometeu mal algum. E ele, numa oportunidade única, talvez a última, claro, de sua vida, voltou-se para Jesus Cristo e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouviu a expressão mais linda que um homem possa ouvir. E disse Jesus a esse moço, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa promessa também hoje é estendida para você. Há um lugar para você no paraíso. Há lugar para mim no paraíso. Estejamos, pois, firmes para alcançarmos esse paraíso. Quero convidar você, ainda hoje, busque Jesus Cristo na igreja mais próxima da sua casa. Não é a placa da igreja que vai salvar, mas sim Jesus Cristo que vai salvar a sua alma.
e curar suas feridas. Quero agradecer a você pela sua atenção nessa noite, nesse início de noite. Dizer a você que eu sou presbítero, meu nome é Wilson Dias de Souza, e reúno na Igreja Batista Monte Sião, em Nova Carapina 1. Temos os cultos nas quartas e sextas-feiras. Se você é um morador do bairro de Nova Carapina, eu teria o enorme prazer em receber você em nossa igreja, que fica ali na primeiro rotatório de Nova Carapina, em frente ao posto de saúde do bairro. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus e que essa noite você possa ter o seu encontro com Deus para a sua salvação, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos, se você puder, para que nós possamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa oportunidade agradecer ao Senhor por poder estarmos aqui. E também agradecer por cada pessoa que se colocou diante desse aparelho hoje para ouvir a Tua palavra. Conceda, Pai, a oportunidade a cada uma pessoa para que seja salva, liberta em nome de Jesus. Conceda a essas pessoas a santa oportunidade de conhecer Teu Filho como nós podemos o conhecer. E acima de tudo, Pai, que eles possam ser salvos. Que a alegria que lhes faltou possa ser proporcionar através da vida de Jesus Cristo em suas vidas. Conceda a este que está triste a alegria, este que está doente a saúde, este que está sem rumo a direção, Senhor. Conceda-os a Tua bênção, Pai. Fortaleça esse pai de família, essa mãe de família. Traga esse filho de volta. Traga esse marido de volta para esta mulher que chora, Senhor. E faz a Tua bênção chegar a cada lar através das ondas sonoras desta rádio. Continua abençoando esta emissora em todos os canais que ela ocupa na mídia, Senhor. Seja um canal de bênção, de Seu nome seja transformado, vidas contempladas através desse canal. Oramos ao Senhor no santo nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 47 minutos. E aqui foi o nosso presente de Natal. Aqui foi o maior presente do mundo que Deus nos deu e continua nos dando, que é a Sua palavra. Quero desde já agradecer o mensageiro, presbítero Wilson, por essa mensagem de Filipenses capítulo 2. E confesso ao presbítero que nós estávamos trabalhando, prestando atenção no nosso trabalho, mas nós estávamos emprestando o nosso ouvido à palavra e abrindo também o coração para que ela pudesse entrar. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, independente de qualquer mensageiro que esteja aqui, independente de qualquer missionário, pastor, mas quando ele vem com o Espírito Santo de Deus para trazer a palavra, ela não volta vazia. Aqui não é nenhuma congregação, mas esse pequeno quadrado, esse pequeno recinto aqui, a partir do momento que entra o mensageiro, nós sempre falamos, você e Deus, Deus e você, porque é o momento espiritual que ele vai estar em contato com Deus na elevação. E eu quero a palavra que o irmão trouxe. Eu sei que tem alguém ouvindo. Eu sei o problema que essas pessoas estão passando.
porque eu convivo com essas pessoas. Por isso que eu falo que a mensagem ela vem de encontro com a nossa vida em primeiro lugar, porque nós vivemos e passamos por isso. E a melhor parte, vou falar assim, ok? Que Deus desperta, às vezes a gente guarda alguma coisa no coração, e eu lembro que eu guardei no coração, não foi de mágoa não, mas o que o mensageiro trouxe nessa tarde aqui de sábado 26, após um feriado mundial, onde já devia estar acontecendo muitas coisas boas, mas aconteceu muitas coisas ruins. Mas quando você falou do terno, porque realmente hoje nós vivemos num mundo que o homem tem que aparecer, o homem tem que vestir bem, o homem tem que ter carrão para ele ser um pregador da palavra de Deus. E aqui eu tenho com a grande alegria recebido pessoas humildes, pessoas simples, mas tem um poder da palavra muito forte, porque ele deixa ser usado por Deus. Eu lembro de jovens mensageiros que passaram aqui, pastores mensageiros aqui, simples, humilde, que talvez andam até de bicicleta, mas ele depende do Transcol, mas ele vem para confirmar a palavra de Deus. E vou falar, nunca falei isso no ar, 1 ano e 6 meses, mas o terno me chamou a atenção, de que quando nós estávamos preparando o nosso programa, convidei um certo mensageiro, e o mensageiro mandou a resposta: vou em outros lugares que eu sou mais abençoado. Eu vou em outros lugares que eu vou ser mais abençoado. Nós convidamos os mensageiros para abençoar a vida das pessoas com a palavra e do amor eterno de Jesus. Nós convidamos os mensageiros, missionários e evangelistas para abençoar as vidas, a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que ouvem o programa Falando de Jesus. E desse tipo tem muito por aí, dentro das igrejas, dentro de qualquer lugar. Ele quer ser abençoado. Eu entendo que ele quer ser remunerado. Ele não está por amor como Filipenses 2, como Paulo, você entendendo, propriamente não estava trocando moeda, ele estava por amor a Jesus. Então, a palavra, por isso, aqui nós temos a obrigação, né, falar o que eu sou, culto de que nós temos a obrigação de falar a verdade, a sinceridade e a honestidade. E aqui cada mensageiro que vem aqui, eu sempre falo, você está sendo uma testemunha da palavra de Deus. Prega, mas vive. Dê exemplo, para que amanhã outras pessoas se sintam corajosas, se sintam animadas para pregar a palavra de Deus, por amor a Ele, e não amor ao bolso. Agora na Serra são 18 horas e 50 e alguns minutinhos, 18h52. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa bênção. Esse programa que não é meu, esse programa que não tem nenhuma coisa a ver com a Rádio Popular, mas tem tudo a ver com a Rede Popular de Rádio, porque foi Deus que orientou, foi Deus que coordenou, é Deus que nos usa da grosseria, ou da ignorância, ou até mesmo de falta de palavras, talvez de locutores vozeirão, mas o mais importante para nós aqui é você que está ouvindo a palavra de Deus. O mais importante é você que está na praça pública, você que abriu o seu canal, você que fez essa ligação conosco hoje, você que está ouvindo o programa. O programa não é meu, o programa é de Deus. Nós simplesmente estamos servindo aquilo que nós podemos fazer para Deus. Simples, humilde,
mas temos chegado aí a várias cidades. Eu quero agradecer a você neste momento que está em Vitória, a você que está em Vila Velha, a você que está na Serra, a você que está em Guarapari, a você aonde você está agora, em Cachoeiro de Itapemirim, aonde você estiver. Obrigado. Nós aqui não estamos buscando a sua audiência, nós estamos aqui buscando para as pessoas ouvir o que Deus tem para falar. Então, continue conosco, tá certo? Se você quiser mandar um recado, se você quer pedir uma oração, o mensageiro que estiver neste momento aqui pregando a palavra, no final a gente passa para ele, ele vai falar, ele vai orar pela sua vida, pela vida da sua família. Jesus é o único que faz o milagre, mas a palavra dele falou, se você crer e ter fé, algo pode acontecer na sua vida. E o mensageiro que estiver aqui pregando a palavra, e se você pediu, e você orou, e você estiver em conexão com Deus, pode ter certeza que ela vai chegar. 18 horas e 54 minutos, nós vamos fechando a nossa participação. Quero que você amanhã continue ouvindo o programa Falando de Jesus, não através da rede popular de rádio, mas através da igreja que você congrega, da igreja que você participa. Vai lá amanhã, vai lá, dê um abraço aos seus amigos, seus irmãos, seus pastores. Se você estiver bem próximo, você nunca foi em uma igreja, vá, experimente. Eu tenho certeza que o maior problema é que você vai chegar lá, Deus vai falar para você que Ele não é nada, porque Ele é o Senhor dos senhores, como o mensageiro falou. Ele é o Rei dos reis, daquilo que é impossível ao homem, mas é possível a Deus. A todos vocês, um ótimo domingo e até segunda, se assim Ele permitir que eu puder estar aqui, com vida, com saúde. Se assim Ele quer, assim nós estaremos. A todos vocês, uma ótima noite, tarde e noite, e continue aproveitando o seu feriado aí, prolongado, até amanhã. Segunda-feira estou de volta. Oh meu Deus, enquanto eu viver. Momento Gospel.